rua? Dessa rua aqui? Como é que vai ser? E como é que vai ser o nome ano que vem? Ah, é isso aí. Os ingleses que nos perdoem. Rua dos Tucanos. Da vitória dos tucanos. Dos tucanos que vão estar encerrando um ciclo de governo petista para fazer renascer o Brasil que tem rumo, né? O Brasil do real. O Brasil da responsabilidade fiscal, o Brasil da segurança jurídica, o Brasil que atrai investimentos e que tirou o país da incerteza e pôs no rumo. Eles estão perigando de tirar fora, quebrando grandes patrimônios nacionais como a Eletrobras, a Petrobras. Mas eu tenho muita confiança que nós vamos encerrar esse ciclo no ano que vem. E queria saudar aqui as mulheres, especialmente saudar aqui da Zona Leste. Eu vi 3 aqui que eu não posso deixar de mencionar: a Lourdinha, a Idonildes, que está ali atrás escondida também, e a Amélia, que está aqui. Se a Amélia não estivesse aqui, o ato não valia. Não há a menor hipótese de ato sem a Amélia ter validação. Tem a Priscila, tem todas as mulheres. Eu estou escolhendo algumas. Vamos admitir o seguinte: por tempo de serviço, né? A Cilda Onoda, que estava aqui, está ali a Cilda, né? Eu já chego lá, devagar. Na Zona Sul, a Angélica e a Neuza, que estão aqui, todo tempo de serviço, não é? A querida Cristina Mazagão, que está aqui. As que estão aqui conosco, não é? A Janice. E na Janice saudar todas elas, não é? As que estão aqui e as que estão aí. É uma satisfação estar aqui com vocês hoje. Eu acho que quase todos vocês viram um filme sobre o Lincoln. Passou aí no cinema, tem DVD, está saindo em todo lugar. É um filme muito importante para uma reflexão política. E no filme, ele, depois de ter pronunciado aquele discurso maravilhoso que ele fez lá no lugar onde morreram 60 mil americanos, Gettysburg, um discurso que não tem 3 minutos, mas que passou a história. Quando ele terminou, ninguém entendeu o que ele tinha terminado. Levou um minuto para as pessoas começarem a aplaudir, né? O filme começa com uma dupla de soldados brancos e uma dupla de soldados negros repetindo o discurso. Eles gravaram o discurso, era para gravar mesmo. Mas aí logo depois tem uma cena que é muito interessante. É uma cena que ele vai inaugurar algum equipamento público. E ele aí foi mais sintético ainda. Ele diz: olha, me deixaram aqui essa engenhoca, dizendo que se eu movimentar ela direito, vai levantar a bandeira. Eu vou tentar. Se eu conseguir levantar a bandeira, depois que ela estiver lá em cima, vocês é que vão ser responsáveis por mantê-la lá no alto. E esse é o meu discurso. E começou a levantar a bandeira. A bandeira do PSDB nessa casa que nós estamos levantando hoje, ela vai ficar no alto se nós mantivermos ela no alto. Nós estamos aqui, os nossos amigos, os nossos companheiros, nós que somos o PSDB, o partido que mudou o Brasil. É recorrente falar isso? Não, é absolutamente necessário. Outro dia eu ouvi o Lula dizer: se me perturbarem muito eu volto 18. Ele fez uma tremenda confissão, o Lula, que se ele se embrabecer muito, né, e tentar ano que vem, vai perder. O ano que vem é PSDB. Eu não tenho dúvida disso. E ele tem verdadeiro pânico
dá a ideia de ser forçado a ser candidato porque ele sabe a herança que nós vamos receber. Impressionante, o Brasil estava redondo. O Brasil caminhava em várias direções de uma forma muito realizadora, de afirmação do país, de abertura de novos canais e relações do mundo. O Brasil está se amofinando, amofinando. O Brasil, Pedro, em 2000 tinha 62% nos veículos automotores a gasolina. Caiu para 59, 2001, caiu para 57, o último ano do governo Fernando Henrique, foi entrando o etanol, flex fuel, chegou a 43 no governo Lula, porque a política do etanol forte e tal, o setor crescendo. Sabe quanto que a Dilma levou o etanol no ano passado? A 38%. E a gasolina voltou a 62%. Ela é a rainha do CO2, do dióxido de carbono, que faz um mal tremendo à saúde, mas que destrói emprego no maior setor da agricultura de São Paulo. Nogueira conhece isso bem. 44% da agricultura de São Paulo é o setor sucroalcooleiro. E ela penalizou o setor, diminuiu a mistura na gasolina, fez a Petrobras importar por 10 a gasolina e vender por 8. Para quê? Para ganhar aquele prestígio do momento. Destruiu o setor elétrico para dizer que ia reduzir as tarifas. Já está tudo como antes. Isso é uma insensatez. Isso só pensa na próxima eleição. A minha admiração pelo Mário se deve a várias razões. Mário Covas. Pai, né? O Neto ainda vai ter que trabalhar muito aqui. Mas o velho Mário, na eleição de 98, começo de campanha, havia no PSDB uma choradeira infernal. Aquela choradeira mais vulgar da política. Falta propaganda, falta não sei o quê, falta não sei o quê. Mas dizia, olha, eu não vou ganhar eleição com propaganda, eu estou há 4 anos no governo. Uma população vai reconhecer que eu fiz um bom trabalho ou não vai. Eu não vou forçar. Eu não vou obrigar a votar em mim, porque olha, eu fiz isso, eu saneei as contas. Eu estou fazendo o Rodoanel sem dinheiro, hein? Ele não estava pensando só na reeleição dele. Aliás, ele nunca pensou na reeleição. Ele era contra. Eu fui conversar com ele, porque nós queríamos votar a reeleição. Ele pensou e disse, olha, você sabe que eu sou contra. Mas como não está no programa do partido, pode tocar. Como não está no programa do partido. O programa do partido era um pedaço de papel. Era um compromisso. Esses eram os compromissos fundamentais, aqueles que estão elencados no programa. Os que não estão no programa, a gente pode construir uma maioria em torno a eles, não necessariamente de acordo com o que eu penso. Que foi o que aconteceu na reeleição. Eu era a favor e continuo sendo a favor. Mas o Mário, que aceitou isso, não foi uma palavra sobre isso para a imprensa, que o Mário estava resistindo, que o Mário... Nada. Pelo contrário. Quando ele perguntou, o governador disse que não é uma questão programática. Tudo bem votar. Pois bem, esse político só olha amanhã. A Dilma, que foi minha colega de escola, estudamos juntos, é uma decepção tão grande. É uma coisa que é feita todo dia, o dia seguinte. É aquele exaltacionismo daquele discurso sobre Libra. Aquilo é uma coisa patética na televisão. É quase uma coisa meio fascista. Vendendo que em 2019 tudo vai acontecer. 2 dias depois a Petrobras disse, olha, só vai sair petróleo de Libra em 2020. Nem eles se aguentam. E um pouco mais a 2021. Ou seja, o país não pode viver disso. O país tem que viver de ideias que se realizam. E que se realizam a favor do interesse público. Mesmo que eventualmente elas não coincidam com o que a opinião pública está pensando naquele momento. Você contraria, você negocia, você conversa, ouve e fala também. Ouvir e falar. Ouvir e interagir. Esses black blocs, eu tenho uma coluna no blog do Noblar toda quarta-feira. Na semana passada, eu disse que o que eles estão querendo é entupir os canais de comunicação. É o
contrário da democracia. A democracia é desentupir, ampliar os canais. Eles querem entupir. Né? Enfim, eu fico muito feliz de estar aqui hoje. Eu tinha até comentado no carro com quem vinha comigo que eu falaria pouco. Né? Mas que eu ia ficar avaliando a reação de vocês, como estava relativo, o silêncio está um pouco presente, está bem presente aqui na minha fala. Eu vou agora falar por duas outras pessoas que me pediram que falasse por elas. Um, o governador Geraldo Alckmin, e o outro, o Aécio Neves. O Aécio eu falei agora há pouco, uma hora atrás. Aliás, eu proponho que a gente, para popularizar o nome do Aécio, o pronuncie como pronuncia o Pedro Tobia. É Aécio. Aécio. É quase como o Aécio de samba de breque. O Aécio me convidou. Aécio. O Adoniran não fazia melhor. Viva o Pedro aí. Grafia do Aécio em São Paulo é Aécio. Grande Pedro. Mas, enfim, o governador certamente me pediu para saudar vocês, dizendo do entusiasmo dele com a sede. Ele virá nos visitar. Eu acho que essa sede tem que ser muito acolhedora, ela tem que ter internet à disposição de todos nós, ela tem que ter uma presença forte dos vereadores, e por isso achei tão importante o Zuzinha falar. Temos que trazê-los aqui, eles têm que sentir que aqui é o lugar de efervescência tucana na capital de São Paulo. E o Aécio deixou um grande abraço, o Aécio, a todos nós, desejando muito sucesso e agradecendo muito a acolhida que ele sempre tem tido em São Paulo. Eu deixei de mencionar aqui o nome do Silvio Torres, está aqui, já foi. Duarte, já falei. Pedro, Paulo, Construção Civil. O nome dele vai mudar, mas assim, Construção Ramalho Civil. Aí não tem quem segure. E todos que estão aqui, olha, isso é um perigo, começar a falar. Bom, já falei, o Evandro Lossaco, que está aqui do meu lado, eu não podia deixar de falar. Eu fui fazer uma palestra convidado pelo Paulo Leite. Isso é um negócio complicado. Ele comprou uns docinhos lá para servir, mas só serviu ao final da palestra. Foi uma forma de dizer, tem docinho, mas só adoça depois. Foi muito interessante, mas eu me animei mais na palestra quando entraram uns 12, 15 rapazes, jovens. Sabe quem levou eles lá? Um pastor. O pastor levou os 15 jovens. Paulo, isso é coisa de irmão, não foi você, foi o pastor. Você convidou o pastor, é teu amigo, etc, etc. Não, eu estou falando isso porque nós temos que trazer cada vez mais esse jovem. O Paulo Matias tem uma responsabilidade enorme. Quem? O pastor está aqui? Cadê ele? Não vi ele aqui, está bem? Bom, pois o pastor levou 12, 15 jovens que ficaram interessados no papo. Não teve papo de eleição aí, nem de candidatura. O papo foi sobre o Brasil, as possibilidades que se abrem hoje no Brasil. Trazer os jovens para cá, interessá-los de algum modo. Não adianta fazer política de avestruz, esconder a cabeça. Nós temos que trazer esse jovem para a conversa. Vou terminar dizendo uma coisa do Mandela. Eu já falei isso outras vezes. Convidaram o Mandela para uma palestra na África do Sul. Ele era o presidente, sobre o futuro do país. Ele chegou lá, olhou o público e disse, cadê os jovens? Disse, não é como os jovens? Os jovens. Vocês não me chamaram para falar do futuro da África do Sul? Como é que eu vou falar do futuro da África do Sul sem a presença daqueles que vão vivê-lo? Nós temos que trazer os jovens para o PSDB. Nós já estamos ficando meio passadinho, alguns. Temos muitos jovens, mas vamos aumentar o número de jovens. Dizer a vocês que é uma satisfação ter o Milton como presidente. Vocês sabem que o Milton é um dínamo. E ele é um dínamo daquelas luzes, como é que chama aquela luz que acende várias? Não, hein? Não, vagalume também não, né? É aquela
azul, aquela de neon, vai acendendo para todo lado. E é do que nós precisamos na capital. Um presidente que vá, ó, pipocando luz na cidade inteira. A luz que vai iluminar a nossa vitória. Grande abraço. Aécio, presidente, Geraldo Lugar.